Renata foi a primeira menina que despertou sentimentos românticos em mim. Eu era bem novo, eu tinha 13 anos e olhando para o passado, era um sentimento bem puro de carinho e cuidado. E por mais que seja difícil de acreditar, não tinha nada a ver com o sexo. Eu tive uma puberdade bem tardia, então com 13 anos eu era bem inocente nesses assuntos. A minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Ela acreditava naquele versículo bíblico: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ela deve ter interpretado como: obrigue seu filho a ir para a igreja, que quando for mais velho vai continuar indo na igreja. Quando o que eu interpreto disso é que tudo que ela me ensinou sobre valores, caráter, confiança, sobre empatia, gentileza, ser uma boa pessoa, tudo isso eu levo até hoje na minha vida e com certeza eu não me desviei desse caminho. Atualmente eu não tenho religião e confesso que a minha mãe ter me obrigado a acordar cedo todos os domingos para ir para a escola dominical me fez ter um certo ranço de igrejas e pastores. Mas foi num desses domingos que eu vi a Renata pela primeira vez. Eu não sei bem como isso funciona. Eu era só um pré-adolescente bobo, numa era pré-smartphone, gostava de assistir desenhos e filmes. Eu tinha os brinquedos e criava cenas e histórias com eles. Nunca tinha passado na minha cabeça sentir aquilo. Um calorzinho misturado com um leve aperto no peito. Quando eu vi aquela menina no culto, tudo isso veio à tona. Eu pensava, que criatura linda. Ela era diferente e ela se destacava aos meus olhos. Mano, o que é isso que eu tô sentindo? Ela tinha a mesma idade que eu, mas nessa época da igreja, eu nunca tinha nem chegado perto dela. Só observava de longe, criando dentro da minha própria cabeça uma história linda de amor. Bobo e romântico como minha mãe tinha me ensinado. Eu morava numa cidade pequena no interior do Rio de Janeiro e essa cidade lotava no carnaval, ou a festa da carne, como o pastor chamava. Então era comum para os cristãos se mobilizarem para fugir da muvuca e putaria satânica que acontecia. Era chamado de retiro de carnaval. A própria igreja organizava o local e quem quisesse participar tinha que pagar um valor do custo, claro. Quase todas as vezes que eu fui, era sempre um lugar bem distante, com cachoeiras e campos abertos. E falando assim parece ser bem legal. Eu não gosto de carnaval até hoje e fugir para um lugar tranquilo parece ser uma boa ideia. Só que como era organizado pela igreja, parecia um campo militar. Tinha horário para tudo, para comer, para rezar, para aproveitar as cachoeiras do lugar. Mas esse ano a minha mãe fez diferente. Uma amiga dela da igreja teve a ideia de chamar algumas pessoas para alugar uma casa no Sana. O Sana é um lugar de Macaé conhecido como Paraíso das Águas e lá tem várias cachoeiras. É um lugar muito bonito e recomendo para quem gosta de mato e água. A ideia era alugar uma casa e ficar os dias de carnaval lá. Minha mãe fez as contas junto com meu pai e sairia mais barato ir para o Sana do que o retiro tradicional da igreja. E a decisão foi tomada. Era um domingo de manhã. Eu acordei com meu pai falando para eu me arrumar, que a gente iria viajar. Eu não sabia disso. A minha mãe não tinha me falado nada. Mal sabia eu que iria ficar 4 dias no meio do mato. Meu pai pegou o carro e levou a gente até a casa dessa amiga da minha mãe. Lá era o ponto de encontro onde todo mundo ia seguir o carro do seu Vademir. Só ele sabia chegar lá. E eu tive uma bela surpresa. A Renata estava lá. Ela também iria pro retiro. Ela estava sentada com a irmã dela no sofá, assistindo TV. E ela olhou pra mim e eu congelei. Eu era tímido pra caralho e com certeza minha cara ficou vermelha nessa hora. Ela olhou pra mim e, como se eu fosse uma estátua, virou a cabeça e voltou a assistir TV. Eu não sabia o que fazer. Eu nem entendi o que eu estava sentindo. Então tomei a melhor decisão que eu pude na hora. Eu me agarrei na perna da minha mãe e fiquei com ela o tempo todo.
Ela não gostava muito dessa agarração toda e ficava falando para eu ir socializar com as pessoas da minha idade. Mas ficar ali na roda dos adultos sempre foi mais seguro para mim. Eles sempre davam um jeito de me expulsar, mas eu sempre voltava. Todos foram para os seus carros e, seguindo a van do seu Valdemir, era uma van de pet shop toda rosa, bem difícil de se perder de vista. Eu não lembro muito bem de como foi a viagem. Eu já tinha colocado na minha cabeça que nada ia acontecer entre mim e a Renata. E aí foi mais fácil controlar a ansiedade. Nada de muito especial aconteceu nos primeiros dias. Eu apenas observava e ouvia ela cantando uma música que depois eu fui descobrir o nome. Era Pensando em Você, do Henrique Cerqueira. A música tem uma letra bem bobinha e romântica e fala basicamente sobre um amigo que se apaixona por uma amiga e não sabe lidar com isso. A imagem dela cantando essa música ficou bem gravada na minha mente e a música me dá nostalgia até hoje. Em um certo dia, ia ter um culto na casa de baixo. Eu ouvi as mulheres adultas reclamando com a Renata sobre o short curto que ela estava usando. Mas ela não deu ouvidos e foi pro culto mesmo assim. Não lembro muito bem o porquê que eu não fui nesse culto. Eu fiquei sozinho na casa de cima e eu vi a Renata subir as escadas, visivelmente chateada. Eu não perguntei, mas provavelmente ela foi expulsa do culto. Expulsa por causa de um short curto. Ela se aproximou de mim e sentou no chão do meu lado. Olhou pro meu rosto e perguntou se eu queria ver fotos de uma viagem que ela tinha feito com a família. E é claro, eu disse sim, mesmo sem entender muito bem o porquê que ela começou a falar comigo do nada. Existe alguma coisa em mim, na minha personalidade, que faz as pessoas contarem coisas pra mim que elas normalmente não contam para as outras pessoas, mesmo sem a pessoa ter qualquer intimidade comigo. Mas eu creio que isso é porque eu costumo ser um bom ouvinte para as pessoas. Eu tendo a pensar de que o que a pessoa tem para falar para mim é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha a falar para ela. E depois daquilo, eu e Renata começamos a conversar bastante. E foi a primeira vez que eu fiquei com muita vontade de beijar uma garota. Mas tinha que ser ela. Mas acabou que não foi ela. Os dias passaram e tivemos todos que retornar para casa. Ela me passou a MSN dela na época e disse que o pai tinha arrumado um emprego em São Paulo e que ia se mudar. E eu fiquei muito mal com isso. Eu lembro que eu chorava muito, pensando que nunca mais eu ia ver Renata. E até hoje eu nunca mais a vi. E sinceramente, eu nem acho que ela lembra de mim. Mas isso não importa, para falar a verdade. No mar de pessoas que aparecem na nossa vida só para nos deixar mal, marcar negativamente a nossa história, ter uma pessoa como a Renata é simplesmente lindo.